Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Já está o tema aqui também. Gálatas 1,15 diz o seguinte: contudo, estou lendo na versão transformadora. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, e foi do agrado dele. Quero que você esteja bem convicto deste texto. Quero que você guarde esse texto, escreva ele, coloque em algum lugar onde você vai ver o tempo todo. Porque se tem algo que eu gosto de falar é sobre identidade, e esse texto fala muito para nós. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Antes de eu e você nascermos, antes de eu e você sermos até planejados ou não, Deus já havia te chamado, Deus já havia te escolhido para algo. Isso é incrível, não? Saber que a nossa vida ela não é em vão, saber que a nossa vida ela não é um acaso, como diz algumas músicas, saber que a nossa vida não é fruto apenas do lindo amor dos nossos pais ou de alguma outra coisa que aconteceu, mas a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela é fruto, ela é desejo, ela é sonho de Deus. Então não aceite qualquer coisa que falam de você, inclusive coisas que você mesmo acredite de você, que não seja isso que a palavra de Deus fala. Porque deixa eu falar uma coisa para você, não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas seus sentimentos e emoções podem ser reais, você sente isso, mas não quer dizer que eles sejam verdadeiros. Vamos lá? Seus sentimentos e emoções, eles são reais, mas isso não quer dizer que eles são verdadeiros, não quer dizer que eles estão expressando uma verdade sobre você, porque nós não somos daqueles que somos vividos ou dirigidos por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que a gente crê. E eu posso te garantir, pela palavra, contudo, ainda antes de você nascer, Deus te escolheu e te chamou por sua graça, e foi do agrado dele. De tudo que eu tenho para falar, eu acho que isso resume muita coisa. Mas eu ainda tenho algumas coisas para falar com você. Como está aí no painel, o tema dessa mensagem era entre processos e etapas, mas enfim, às vezes eu viajo entre etapas e processos. Se alguém entendeu a piadinha, enfim. Se não, amém. Eu queria falar com vocês sobre um cara que, independente de como foi o final da vida dele, nos ensina muito. E sabedoria é isso, né? Você aprender com os erros e acertos das pessoas. Então, o texto que a gente vai ler e vai mastigar um pouco durante esses minutos está em 1 Samuel, capítulo 10, do 1 ao 9. 1 Samuel 10, do 1 ao 9. Enquanto você procura aí, ou vai aparecer aqui no painel, quando nasceu essa mensagem. Final de ano teve várias coisas na minha vida e muitas coisas aconteceram, e uma das coisas que Deus tem mais me chamado é por uma intimidade com Ele. E no final do ano passado meu pai faleceu e minha mãe, ele tinha um casamento de quase 40 anos com ela e ela estava sentindo muito isso. Às vezes algumas noites ela tinha alguns medos, algumas coisas, e eu lembro que a gente falou assim: mãe, beleza, toda noite agora, antes de a gente dormir, a gente vai ter um tempo de oração, nosso devocional. Então, às vezes, meia-noite está nós lá, lendo a Bíblia e orando. E essa mensagem nasceu disso. Desse solo, desse terreno de vulnerabilidade, desse lugar onde talvez não tinha nada para sair, mas Deus conseguiu trazer algo bom à superfície, e eu quero, no nome de Jesus, servir isso para vocês. Amém? Então, vamos lá. 1 Samuel 10, do 1 ao 9, vou ler na versão NVI. Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança deles. Hoje, quando você partir, encontrará, se liga nas instruções de Samuel, hoje quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão a você: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo do santuário de Deus em Betel.
e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas, que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Daí, não para por aí, mas Samuel diz uma outra coisa. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Então, uma das coisas que eu acho bacana de falar e muitas pessoas perguntam, como a gente pode ir de encontro com o nosso propósito, ir de encontro com o nosso chamado, ou aquilo que Deus nos chamou. E Saul aqui, e as instruções de Samuel, nos dão algum norte de algumas coisas. E para eu ser breve, mas não ser rápido, eu queria falar para você sobre, primeiro 3 lugares, depois o último lugar. Então, em primeiro lugar aqui, Saul, ele estava servindo a casa dos pais dele. Ele estava procurando as jumentas do pai dele que foi perdidas. E ele estava ali procurando, e no meio disso Deus o chamou. Então, em primeiro lugar, eu quero falar para você que nesse processo, para você encontrar o seu chamado, encontrar o seu propósito, encontrar aquilo que você quer fazer para o reino de Deus, em primeiro lugar, você tem que servir a sua casa. Você tem que servir a casa do seu... E quando eu falo casa, agora eu falo casa de família biológica, não casa esse lugar. Falo de casa mesmo, seu pai, a sua mãe, a sua casa. E Saul, ele estava ali focado, servindo o pai dele, assim como Davi também, assim como Jesus, e você vê nessa linha algum propósito nisso, onde Deus buscou essas pessoas que estavam servindo a sua casa, servindo os seus pais. Deixa eu te falar, a primeira liderança que você vai ter na sua vida é os seus pais. E muito daquilo que você vai viver nas fases posteriores tem muito a ver com essa fase onde você está, que é servir a casa dos seus pais. E a Bíblia aqui fala que Saul estava resolvendo um problema da casa dele. E ter a sua casa resolvida te habilita para ir para o seu próximo nível. Muitas vezes a gente fala disso e virou até, nossa, um negócio até meio chato, next level, próximo nível, blá blá blá. Mas deixa eu te falar, não é sobre frases compradas ou frases impostas, é sobre uma vida. Você não vai em lugar nenhum sem você cumprir princípios, sem cumprir valores, sem cumprir com aquilo que Deus está te mandando fazer. Sabe, os fariseus na época de Jesus tinham a lei, mas eles criaram umas outras, porque era mais fácil deles cumprirem. E Jesus vai falar assim, não é por aí. Vocês estão fazendo isso, mas estão esquecendo o principal. Então, que nós não venhamos esquecer o principal de servir e servir bem a casa dos nossos pais. Ah, mas Cuco, você não conhece o meu pai. Ah, mas Cuco, você não conhece a minha mãe. De fato, não conheço, mas eu conheço a Bíblia, e a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Não pergunta, honra se eles são bons, ok? Honra se eles te dão bons presentes. Honra se eles são legais com você. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala honra. Honra os teus pais. Honra os teus pais, para que te vá bem. Sabe, a gente vê uma galera entusiasmada para mudar o mundo, sem mudar o próprio quarto. Vamos lá, eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Sabe, a gente quer virar o mundo de ponta cabeça, mas não mexa na minha casa. Eu quero mudar a sua vida, mas deixa o meu quarto comigo. Eu quero que você melhore o seu relacionamento com Deus, mas eu com meu pai a gente nem conversa. Quantos estão entendendo o que estou falando aqui? Então, a sua primeira liderança são seus pais. Davi e Saul, eles foram encontrados no mesmo terreno do seu propósito, servindo a casa dos seus pais. Deixa eu te falar, é algo muito, quase mundano, mas é algo que eu uso muito. Karate Kid, quem já assistiu Karate Kid?
Parece que às vezes as instruções que os seus pais te dão é tipo o Sr. Miyagi falando, né? Mas na hora que você vai perceber, é aquilo que você precisa. Ah, mas eles são chatos. Ah, mas eles não me entendem. Ah, mas a gente tem muita diferença. É, eu sei. Eu tenho 30 anos, 31, ok. Eu tenho 31 anos, minha mãe tem 70, meu pai faleceu com 66. Gerações diferentes, criações diferentes. E quantas vezes eu me frustrei por tentar bater nesse muro de conflitos de gerações, quando na verdade eu não precisava bater nesse muro, e sim me prostrar e falar assim, ok, eu sou o menor aqui. Em primeiro lugar, como filho e filha, você precisa saber o seu lugar. Não tente mudar o mundo sem arrumar a sua casa. Não tente mudar a sua vida sem ter um bom relacionamento com a sua família. Eu não estou falando que você vai se dar bem com todo mundo. Eu não estou falando que vai ser tudo amores. Eu só estou falando para você cumprir a sua parte. Estou falando para você fazer o que a Bíblia diz para você fazer. Porque as bênçãos da Bíblia a gente quer. Agora as instruções, a gente fica meio... Então, em primeiro lugar, para você encontrar esse lugar de chamado, de propósito, honre o teu pai e a tua mãe. Em segundo lugar, a Bíblia fala aqui que Samuel falou para ele, você estará no caminho e virão dois do templo, um com vinho, o outro com os pães, e eles vão te servir e você deve comer dos pães que eles vão te dar. Agora sim, em segundo lugar, é o lugar da comunhão. É o lugar do corpo de Cristo, é fazer parte do pão, é fazer parte do vinho, é como hoje você participou da Santa Ceia, fazer parte disso. Jesus mesmo falou para a gente comer disso, para a gente fazer parte disso, e um dos processos aqui na vida de Saul, para viver o chamado dele foi, você vai encontrar homens que estão saindo do templo, tenha um tempo com eles. Outra palavra também que já ficou meio até zoada de tanto mau uso, é o famoso tempo de mesa. Tempo de mesa, tempo de mesa. Deixa eu te falar, tempo de mesa onde você se reúne com pessoas iguais a você, para apenas cada uma ficar lambendo ferida uma da outra, não é tempo de mesa, é tempo de comodidade. Se o teu tempo de mesa não te faz sair com raiva da pessoa, e com raiva de si próprio, trancar no seu quarto e orar a Deus, não foi um tempo de mesa, foi só um café gostoso, num lugar legal e algum stories bacana. Sabe, a Bíblia fala que no caminho Saul parou e ele foi servido por aqueles pães. Talvez você está aqui na igreja e quer fazer um monte de coisa. Talvez você está aqui na igreja e você quer servir nessa área, naquela área. Mas você não quer participar da mesa. Você não quer participar do pão. E quando o Novo Testamento fala sobre pão, ele fala sobre Jesus que foi morto. Fala sobre dor, fala sobre dificuldade. Fala sobre comer algo que você fala assim, cara, isso me representa algo muito doloroso. Então, em segundo lugar, esse lugar de comunhão fala sobre isso, sobre fazer parte da mesa, sobre comer do pão que estão servindo para você. Jesus disse, quem não comer do pão não tem parte comigo. Nós precisamos, sim, ter nossa casa resolvida. E 2, ter comunhão com o corpo de Cristo. Eu não estou falando que você vai se dar bem com todo mundo, eu estou falando para você ter comunhão com as pessoas. Tende paz com todos, não é isso que Jesus fala? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não fala apenas do futuro, não vou ver Jesus no céu, não vai ver Deus hoje. Te impossibilita de ver o agir de Deus na sua vida, aonde você está, quando você não tem comunhão com as pessoas, quando você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Então deixa eu te falar uma coisa, em primeiro lugar, tenha a sua casa resolvida, em segundo lugar, tenha comunhão com o corpo de Cristo, sabe, não espere, não queira, e outra coisa, não queira servir com seus dons e talentos, onde você não senta numa mesa para comer desse pão, para participar dessa comunhão. Tem muitas pessoas que estão largando seus ministérios, largando o seu chamado, com 20 e tantos anos, porque se frustrou com o seu serviço, mas na verdade não tiveram tempo de mesa e pão. Você vai sempre se frustrar quando você romper com princípios. Não tem como. Deixa eu te falar, a sua vida pode ser frustrante se você continuar do jeito que você está. Não respeitando os princípios da palavra de Deus, não respeitando aquilo que Ele já colocou no seu coração. Não respeitando os caminhos e processos e etapas que Ele tem para você.
porque eu quero fazer do meu jeito. Deixa eu te falar, aonde o seu jeito te levou? Aonde a sua vontade te levou? Por mais boa e agradável que seja, ela não é perfeita, porque Romanos 12 fala que a vontade que é boa, agradável e perfeita é de Deus. E isso a gente também precisa saber alguns lugares, o meu lugar e o lugar de Deus. Ele é Deus, eu não. Ser filho de Deus não te coloca no lugar dele. Nós precisamos ter nossas casas resolvidas e ter nosso lugar na mesa de Deus. Esses homens que Saul encontrou deram pão para ele. E em terceiro lugar, a Bíblia fala que os profetas estavam vindo do altar. Homens estavam indo, profetas estavam vindo. Entenda que há um caminho. Entenda que primeiro você participa do pão e depois você serve com seus dons e talentos. Não ouse fazer o contrário, porque você vai se cansar. A Bíblia fala que esses profetas estavam descendo e o pão é oferecido para quem está indo e o serviço para quem está vindo. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, venham até mim. Agora, quando a missão já está dada, ele fala: vão. Entende o processo, entende as etapas, entende o caminho de Deus? Entende porque às vezes a gente está cansado, porque a gente está fazendo o inverso. A gente está indo servir a Deus e está vindo procurando pão, quando na verdade o caminho é outro. E a Bíblia aqui fala que esses profetas estavam vindo, e por ter parte na mesa, eu também consigo servir. A Bíblia aqui fala: o Espírito se apossará de você e com eles você vai profetizar. Saul não era profeta, Saul não era nem do movimento profético, mas a Bíblia fala que ele, quando encontrou aqueles homens, ele começou a entrar em transe, ele começou também a dançar, ele começou também a profetizar. Quando você está com as coisas alinhadas, quando você participou, quando você está com a sua casa certa, quando você participou da mesa, é normal o ambiente do sobrenatural. O que impede o sobrenatural da sua vida é o seu natural não resolvido. Quantos estão entendendo aqui? Eu sei que o silêncio da morte impera às vezes, mas é só para saber, está indo bem, ok? Vamos lá. Saul não era profeta, mas começou a profetizar, e feito isso, Samuel, diz a Saul, que estaria agora apto a tomar decisões e a fazer o que estava no seu coração. Mas havia um lugar ainda, havia um lugar. Você resolveu sua casa, você tem parte na mesa com Deus, você começou a servir na casa de Deus com seus dons e talentos e recursos e tempo. 1 Samuel 10:8 diz o seguinte: Samuel dizendo: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer sacrifícios e holocaustos, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga o que você vai fazer. Até aí que estava legal. Casa, ok. Comunhão com a igreja, ok. Servir, ok. Agora esperar. Fala aí. Não, prefiro conviver com quem for, mas não manda eu esperar por nada. Alguém? Só eu mesmo. Quem aqui coloca algo no micro-ondas e sempre tira com 3 segundos ou mais restante, por favor, alguém? Muito bom, somos com as 2 mãos até, né? Ou fica lá vendo, né? Hot pocket, meu Deus. O pão fervendo, a carne gelada, sempre foi assim. Mas enfim. Então Samuel fala para ele: espera até eu chegar aí. Suas tarefas de casa concluída, servido com pão, comeu do pão, serviu, cheio do Espírito, profetizou, experiências incríveis e reais, mas faltava um lugar, faltava Gilgal. Gilgal representa o lugar de aliança, foi ali que celebraram a primeira Páscoa, lugar que representava a conclusão de um tempo, que às vezes, e muitas vezes nos impede. Sabe, talvez você amanhã, dia 8 de fevereiro, vai fazer 1 ano do Descend. Quantos estavam no Descend? Ok. Quantos ficaram bronzeados no Descend? Muito bronzeados no Descend. Mas alguns falaram assim: legal, e o que aconteceu na sua vida? Você foi lá, o que mudou? Talvez não mudou nada aqui fora, mas aqui dentro alguma coisa mudou. Isso aqui você não consegue ver. Porque tem aqueles que vão falar, né? Nossa, por que Saul está profetizando? Sempre vai ter gente que vai falar. O problema é se você quer ouvir eles ou não. Já define muita coisa na sua vida. Mas experiências incríveis, não?
cara, eu lembro de no meio de um sol a gente começar a orar e do nada, pá, uma nuvem. Eu falei, caramba, uma nuvem. E daí do nada começando a chover e começou a vir uma chuva da arquibancada. Eu falei, mano, que legal. E é um tira saco plástico, coloca... Foi uma delícia. Mas Gilgal é esse lugar de espera. Mas olha o que aconteceu, porque a espera ela não é algo tão simples. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: os filisteus estavam reunidos nesse lugar que Samuel falou para lutar contra Israel. 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Daí fala para onde eles foram, tal. E a Bíblia fala que os soldados ficaram com tanto medo que começaram a ir embora. Só ficaram ali Saul e os seus soldados. E a Bíblia aqui fala que Saul ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo, como não quer dizer nada. E perguntou Samuel, o que você fez? E Saul responde, quando vi que os soldados estavam dispersando, que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos, pensei. Esse é um dos problemas nossos, quando você quer obedecer a Deus, é pensar. Você pode pensar para um monte de coisa na sua vida, mas quando é uma ordem de Deus, Ele não falou para você, pensa e vê o que você faz. Se é uma ordem de Deus, não é para ter espaço do seu raciocínio, é para você fazer. A gente quer racionalizar o que não é para racionalizar e fazer besteira com o que não era para fazer também. Mas olha o que ele fala, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado, e ele começa a falar muita coisa. E daí ele diz no outro versículo, por isso me senti obrigado a oferecer o sacrifício. E Samuel fala, você agiu como um tolo. Que se você tivesse obedecido, você teria constituído o seu reino. Mas como você não fez isso, Deus já procurou um homem segundo o seu coração. Se a gente for ver, Saul ele estava nas etapas tudo certinho, tudo legal, foi bacana, mas na última etapa era a etapa da espera. Sabe? Talvez você fale assim, eu quero pregar no Conectados, muito legal. Não é não. É várias vezes indo no banheiro e tudo mais. Mas talvez você fale assim, cara, eu quero esse lugar, aquele lugar, esse lugar, eu quero fazer essas coisas. Deixa eu te falar, o seu chamado, ele está com Deus e não é tipo Netflix que você escolhe o que você quer ou não, sabe? Ou qual episódio você quer. Se a gente pudesse escolher isso, era muito fácil, tipo, era salvo em Jesus, pronto, Jesus volta, acabou. Mas não. Deus quer produzir em nós o caráter dele. Nessa trajetória, nessa nossa peregrinação, Deus quer produzir em nós o seu caráter. E aqui fala algumas coisas que fez Saul perder isso. A Bíblia diz que ele esperou até 7 dias. Você talvez pode pensar assim, verdade, o cara não fez no prazo dele, Saul agiu. Mas quando você faz algo quando você faz algo fora da palavra de Deus, é errado. Por mais lindo que seja, ele foi oferecer um sacrifício, é errado. Se Deus não te chamou para fazer alguma coisa, não faça. Não faça. Mas a arca está caindo, vou segurar. Não, o último que fez isso morreu. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Cara, deixa eu te falar, antes de você nascer, como a gente começou esse texto, o reino de Deus já estava aqui, e quando você morrer, o reino de Deus vai continuar. Você é sim o filho de Deus, mas você não é o alecrim dourado, deixa eu te falar. Então, o que aconteceu aqui com Saul? A pressão externa, ele viu, a palavra fala que ele viu os soldados indo embora, ele viu as pessoas se dispersando, ele viu as oportunidades indo embora, ele falou, preciso fazer alguma coisa, e ele fez, e errou. Às vezes a pressa por ter um senso de realização das coisas te leva para o lugar errado e não para o lugar do seu propósito. Talvez a pressa por fazer as coisas funcionarem te leva não para o seu propósito, mas te arrasta. Manja aqueles joguinho, volte 2 casas? É mais ou menos isso. E a pressão externa, nunca permita que a pressão externa
abale uma convicção interna. Como a gente leu em Gálatas, você foi chamado por Deus antes de você nascer. Deus te chamou, Deus te escolheu. Não permita que nada aqui fora abale isso, guarde essa palavra, guarde o que Deus te falou. Não permita que a pressão dos amigos, que a pressão da mídia, que a pressão das redes sociais, que a pressão do mundo abale algo dentro de você. Permaneça naquilo que Deus te falou. Eu sou filho de Deus, eu sou chamado por Deus, eu fui achado por Deus. Quero que você feche seus olhos. Estou encerrando, a gente está um pouco à frente do horário já. Eu não sei o quanto você se identificou com essa mensagem, uma mensagem da semana passada, mas uma das coisas que eu tive direção de fazer, e é o que eu vou fazer agora, é isso. Independente de qual etapa você já se identificou, seja na família, seja no seu serviço, talvez você fale assim, eu quero falar com esse grupo de pessoas, que você já viveu sim experiências incríveis com Deus, que você já viveu sim coisas extraordinárias com Deus, mas por um descuido seu, mas por uma vez que você deixou que a sua vontade prevalecesse, por uma vez que você permitiu a sua vontade estar acima da vontade de Deus, você sente como se você tivesse perdido isso. E desde então você luta com algo que você fala, eu não consigo. Parece que eu quero voltar, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Eu quero voltar para esse lugar de comunhão, eu quero voltar para esse lugar onde meu coração queimava, eu quero voltar para esse lugar onde eu vou buscar o meu chamado, buscar o meu propósito e viver isso. Se você é essa pessoa, todo mundo com os olhos fechados, cabeça inclinada, mas se você é essa pessoa e você está aqui hoje, eu quero que você se coloque de pé. Você que fala assim, eu vivi coisas extraordinárias com Deus, eu já vivi coisas incríveis com Ele, mas por um descuido, por algo, por alguma coisa, eu deixei isso, eu me perdi. Vamos lá, se é com você que eu estou falando, se coloca de pé, não há vergonha nenhuma, seu pai está aqui. Seu chamado, seu propósito pode voltar hoje, pode começar hoje, pode reacender hoje. Abra seu coração a Ele. Você reconhece sim que foi você que se encontrou nesses caminhos. Como Saul, você se precipitou. Como Saul, você se permitiu ir para lugares onde você não deveria ir. Mas hoje, eu tenho um texto para você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 20. Diz o seguinte: Ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a chama que está fraca. Por mais quebrado que você está, Ele não vai te esmagar. Por mais que essa chama esteja fraca, só precisa de um sopro. Só precisa de um sopro. Eu quero agora falar com você que está sentado. Você consegue levantar as suas mãos para os céus, porque tem dezenas de pessoas em pé aqui. E você consegue levantar as suas mãos para os céus e pedir para que o sopro de Deus, o sopro do Espírito, o Ruach, venha sobre essas vidas, venha reacender essas chamas. Venha reacender essas chamas. Você consegue pedir isso para Deus? Para Deus são seus irmãos que estão aqui. E se mesmo assim você fala, isso é para mim, mas eu não fiquei de pé ainda, fica agora. Há um sopro de Deus nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. Clamamos pelo sangue de Jesus, para que pecados sejam perdoados, para que os erros e falhas não tenham mais peso sobre eles, na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que todas as vozes do inferno que tentam parar e impedir essas vidas, elas estão agora silenciadas. Que esses ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Espírito, que diz, Abba, Pai. Você que está de pé, só levanta suas mãos. Só levanta suas mãos, abra seu coração, fala, eu estou aqui de novo, eu estou aqui de volta,
Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. Eu me afastei, eu voltei, não sei, eu errei, mas há em mim uma chama ainda, por mais pequena que seja, ela só precisa de um toque fresco seu. Espírito Santo, vem sobre essas vidas. Vem sobre essas vidas, Espírito de graça. Vem sobre essas vidas, Espírito Santo. Vem sobre essas vidas. Que as experiências que eles tiveram no passado sejam agora surpreendidas por maiores experiências ainda. Eu oro aqui por profetas, eu oro aqui por apóstolos, eu oro aqui por mestres, por pastores, por líderes, por empresários, por inovadores, por pessoas que vão estar nas esferas da sociedade, por pessoas que vão romper com o histórico da família. Eu oro aqui por pessoas que vão romper com o histórico do seu bairro. O seu trauma não vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Eu declaro isso no nome de Jesus. O seu trauma não vai te impedir de viver o que Deus tem para você. No nome de Jesus, no nome de Jesus.